Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui no canal Kleber SFC, Kleber Estevam. Aqui você vai ficar sabendo de tudo das notícias do alvinegro mais famoso do mundo, Santos Futebol Clube. Bom, vamos trazer aqui as informações de hoje, né? O time hoje treinou hoje de manhã no CT Rei Pelé. Amanhã o elenco treina em 2 períodos, manhã e tarde. E amanhã, olha só, amanhã o CT Rei Pelé abrirá os portões para a imprensa. Isso mesmo, estará aberto para a imprensa que cobre o clube no dia a dia do Santos Futebol Clube. Então amanhã estaremos por dentro do que está acontecendo lá no treino. E também amanhã uma entrevista coletiva com o volante Zé Rafael. Então fique ligado, se você é torcedor do Santos, você que acompanha as notícias do Peixe, quer saber agora, vamos trazer de tudo o que rolou hoje, né, nos treinos do Santos Futebol Clube. Provável Santos, ainda que por enquanto o Vojvoda treinou o provável time que enfrenta o Corinthians. Pode haver mudanças, ainda não sabemos, mas por enquanto ainda mais ou menos dá para você ter uma noção, uma ideia do provável time que vai entrar em campo com uma substituição, tá bom? Então vamos trazer para você todos os detalhes do Santos, que se prepara para o clássico da próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, 21h30, no horário de Brasília, 9h30 da noite. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, jogo com transmissão da TV Globo e também da GE na plataforma digital YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube e vamos trazer aqui para você aqui que hoje, né, no treino do CT Rei Pelé, o lateral direito Mike foi poupado de treino, mas não deve ser problema para a Vojvoda. Mas só que, pelo que eu fiquei sabendo, assim, nas informações lá dentro do Santos, nos bastidores, o Vojvoda treinou o Igor Vinícius na lateral direita. Então, por enquanto ainda, vamos ver, mas por enquanto hoje o Igor Vinícius foi treinado no lugar de Mike na lateral direita, hoje de manhã, no treino, de mais um dia de treino no CT do elenco do Santos, no CT Rei Pelé, treino visando o jogo contra a equipe do Corinthians. Bom, o Mike que foi poupado, né, não vai a campo, mas deve ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians. E o lateral direito que realizou atividades internas e deve voltar a trabalhar no gramado amanhã, sexta-feira, não sendo um problema contra o Corinthians na próxima quarta-feira. E o lateral direito Mike, que não participou do treino de hoje no CT Rei Pelé, e no treino desta quinta-feira do Santos, nesta quinta-feira no CT Rei Pelé, o jogador que foi poupado contra o Ceará por causa de uma inflamação no joelho direito. Então ele não jogou contra o Ceará devido por causa dessa inflamação no joelho direito. E aí, em seu lugar entrou o Igor Vinícius e claro, o jogador realizou atividades internas no CT Rei Pelé. E a expectativa é que o jogador de 32 anos, o lateral direito Mike, volte a trabalhar com o restante do elenco nesta sexta-feira, quando os jogadores do Peixe irão treinar em 2 períodos. Amanhã treino em 2 períodos e amanhã de manhã treino aberto para a imprensa, que amanhã ficará uns minutos cobrindo vão acompanhar um pouco do treino do time e depois, claro, depois de alguns minutos depois, ou menos de 1 hora, ou menos de 40 minutos, aí a imprensa já pede para a imprensa se retirar, porque aí já os treinos táticos o Vojvoda não vai mostrar para a imprensa, mas claro, vai mostrar os jogadores se aquecendo, tocando bola, chutando bola pro gol, ou às vezes o jogador fazendo um alongamento, esse negócio todo, sabe? Então é uma engana que eu gosto, né? Então a verdade é essa. Então, porque agora os jogadores não vão acompanhar os treinos táticos que os técnicos apresentam, assim como ele treina o time quando se trata de um jogo importante, de um jogo decisivo, onde aí o técnico faz segredos. Então é por isso que quando chega um certo tempo, aí já pede para a imprensa se retirar do local, porque aí não pode mostrar o que está sendo treinado, como está sendo o trabalho de treino do próprio técnico, comissão técnica e o elenco dentro de campo, no gramado do CT Rei Pelé. E vamos ver, então a expectativa é que o Mike, jogador de 32 anos, volte a trabalhar amanhã, na sexta-feira, quando os jogadores
do Peixe irão treinar em 2 períodos, manhã e tarde. Ele não preocupa para o clássico contra o Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Na atividade desta quinta-feira, os jogadores realizaram uma atividade física e depois um treino de finalização, que tem sido um dos problemas da equipe nas últimas rodadas. O técnico Juan Pablo Vojvoda também comandou um trabalho tático. Então, hoje, nesta quinta-feira, ele comandou um trabalho tático da equipe do Santos Futebol Clube. Então, hoje e amanhã, claro, vai se repetir o mesmo trabalho tático. Bom, no treino, o meia Victor Hugo segue na transição física para o gramado. O jogador que já praticamente já está recuperado de uma lesão na coxa direita, ele se recuperou da lesão muscular na coxa direita e tem chance de voltar a ser relacionado para o duelo contra o Corinthians. Então há essa grande possibilidade. Já o meia atacante Neymar segue como desfalque. O craque sofreu uma lesão na coxa direita e deve retornar em novembro. Já, alteração do jogo Santos e Fortaleza, hein? E também data definida de Santos e Palmeiras. 2 jogos decisivos na Vila Belmiro, tá bom? Então já vou trazer para você em primeira mão, claro, dando os créditos para o Felipe Camargo do De Olho no Peixe. Hoje ele deu essa informação, então vou trazer para você através, não dando os créditos ao De Olho no Peixe, ao Felipe Camargo, que apurou as informações que o Santos já está definido a data do jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Santos e Palmeiras, que foi adiado, e agora já definiram o dia, a data e o local da partida. Claro, vai ser Vila Belmiro, mas nós vamos trazer para você o dia e o horário do jogo, desse jogo decisivo, jogo atrasado entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, tá bom? Então, e também Santos e Fortaleza. Já o meia atacante Neymar, o meia Victor Hugo, vamos voltando aqui, o meia Victor Hugo, que já está recuperado da lesão muscular, ele está em transição física no gramado, então há uma grande expectativa, há uma grande possibilidade dele ser relacionado para o duelo contra o Corinthians na Vila Belmiro. E também já o meia atacante Neymar segue como desfalque. O craque, que sofreu uma lesão na coxa direita, deve retornar em novembro. Ele tem feito atividades no CT Pelé e em casa para tentar acelerar o retorno. Então ele está se recuperando, realizando atividades físicas no CT Pelé e também em casa para tentar acelerar o retorno, fazendo um fortalecimento muscular e também aos poucos se recuperando da lesão também, claro, da parte da fisioterapia também, que ela é importante, é fundamental para que o atleta se recupere o mais rápido possível. Além de Neymar, Vojvoda terá 2 outros desfalques. O atacante Tiquinho Soares, pelo 3º cartão amarelo, não enfrenta o rival Corinthians, e também o zagueiro Alexis Duarte, o zagueiro paraguaio, foi convocado para a seleção do Paraguai, está lá neste momento com a seleção do Paraguai, e então ele vai ser outra baixa, não joga contra o Corinthians também, o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago para você, trouxe ontem, trago novamente para você, torcedor santista, que então o Tiquinho Soares e o zagueiro Alexis Duarte não jogam contra o Corinthians, tá bom? O Tiquinho Soares, suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, e só pode voltar contra o Vitória, e também o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, que está com a seleção do Paraguai. Paraguai também com a data FIFA, fará 2 amistosos, fará amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. Igual o Brasil também, que fará o mesmo amistoso contra os 2 mesmos adversários, Coreia do Sul e Japão. Amanhã, vale lembrar que amanhã, às 8 horas da manhã, tem um amistoso internacional em Seul, na capital coreana, Coreia do Sul e Brasil amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no horário de Brasília, 20 horas no horário de lá, na capital coreana. Então amanhã, Brasil e Coreia do Sul e Brasil, amanhã de manhã, aqui, e para quem quiser acompanhar a seleção brasileira amanhã, fiquem ligados, amanhã tem Brasil e Coreia do Sul, e na terça-feira, às 7h30 da manhã, 7h30 da noite, no horário de lá, na capital japonesa, Brasil e Japão, o outro jogo amistoso
O Brasil joga agora nessa sexta-feira, agora dia 10, e joga na terça-feira, dia 14, às 7h30 da manhã, contra o Japão, tá bom? Então fiquem ligados. Então, 2 amistosos internacionais, data FIFA. Então, devido à data FIFA, o Santos volta a jogar só na quarta-feira, jogando o clássico contra o Corinthians. Bom, provável Santos com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Há uma grande possibilidade do Gabriel Bom Tempo ganhar a vaga, viu? Então, por enquanto, o Barreal e o Gabriel Bom Tempo brigam pela posição, mas por enquanto o Barreal é o titular até o momento e pode ser o titular da partida contra o Corinthians. E também na lateral esquerda, Escobar e Souza. O Escobar, por enquanto, está na frente, deverá ser titular contra o Corinthians. O Souza, que corre por fora, pode talvez surpreender, pode tomar a posição de Escobar. Mas vamos aguardar. E Igor Vinícius, no momento, é o titular do Santos. Ainda corre por fora o Mike, porque o Mike amanhã volta a treinar com o restante do elenco. E ele não treinou com o restante do elenco devido, com fortes dores no joelho. Então, ele não pôde treinar na reapresentação nesta quarta-feira e também hoje, no segundo dia de treino do Santos, nesta quinta-feira, tá bom? Então, provável Santos vai ser isso aí, vai ser o Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser, e Barreal e Roleiser, e o ataque com Guilherme e Lautaro Dias, um time no 4-4-2. Então, esse é o provável Santos que pode enfrentar o Corinthians, mas ainda pode haver algumas mudanças, pode haver alguma alteração dentre os 11 titulares do Santos Futebol Clube, tá bom? Então, vamos trazer para você uma outra informação importante, para você, o torcedor santista, e para todos que estão acompanhando aqui o noticiário esportivo, o Santos e Palmeiras. Primeiro vamos falar de Santos e Palmeiras, depois Santos e Fortaleza, tá bom? Santos e Palmeiras, já está definida a data do clássico da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras estava lá nos Estados Unidos disputando a Copa Mundial, o Santos estava de férias, os jogadores, o elenco do Santos estava de férias, pegou 40 dias, quase 40 dias de férias. Então o Santos não ficou parado. O Santos Futebol Clube não teve nenhuma outra competição a não ser a Série A do Campeonato Brasileiro. Então Santos e Palmeiras, CBF marcou o clássico adiado para a data FIFA de novembro, olha só. E a entidade definiu nesta quinta-feira a data da partida do Peixe contra o Palmeiras, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico atrasado entre Santos e Palmeiras, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para o 15 de novembro, olha só. Está marcado para o dia 15 de novembro, às 21 horas no horário de Brasília, jogo na Vila Belmiro. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, confirmou a data na tarde desta quinta-feira. O confronto será disputado na última data da data FIFA do ano, em uma brecha final do calendário antes do fim da temporada. E então, olha só, ambas as equipes devem sofrer desfalques em virtude das seleções nacionais, que terão compromissos finais na temporada antes de iniciarem as preparações para a Copa do Mundo de 2026. Antes de entrarem em campo na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras duelam no próximo dia 6 de novembro no Allianz Parque pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF também alterou a data do confronto entre Santos e Fortaleza. O jogo seria numa segunda-feira, no 3 de novembro, numa segunda-feira. O jogo seria às 21h30 ou 20 horas. O jogo seria à noite, na segunda-feira à noite. O jogo foi alterado para o dia 1º de novembro, num sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro. Isso mesmo. Jogo Santos e Fortaleza, de 3 de novembro. O jogo seria à noite, de segunda-feira à noite. Alterou para o sábado, dia 1º de novembro, às 4 horas da tarde. Jogo às 16 horas, no horário de Brasília, na Vila Belmiro. Então, Santos e Fortaleza, já está definido a data dessa partida, desse jogo importante. Então, Santos Futebol Clube,
que agora precisa vencer seus jogos, tem que vencer o Corinthians, depois vencer o Vitória, porque agora são jogos decisivos e o Santos, sabemos que ainda corre riscos, briga para não cair, infelizmente. Se o Santos conseguir, porventura, alavancar uma boa sequência de vitórias, pode ter certeza que as chances do time escapar da Série B serão bem grandes. Então o Santos tem que vencer, se afastar de vez do Z4. Só assim o Santos pode ainda, talvez, pelo menos, alcançar uma Sul-Americana. Porque eu acho que, na minha opinião, se o time chegar até uns 40, 41 pontos ganhos, dependendo talvez a matemática que manda dos jogos do Campeonato Brasileiro, acredito que o Santos escapará do rebaixamento. Seria melhor o time chegar aos 45 ou 46 pontos. Assim o Santos já se garante matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro, sem riscos de cair novamente para a Série B. E também, olha só, São Paulo fará 2 jogos na Vila. Veja datas e horários, rapidinho. Então vamos trazer para você que fará 2 jogos na Vila Belmiro, em novembro. O São Paulo enfrenta o Flamengo e Red Bull Bragantino no estádio do Santos por causa de shows no Morumbi. Então, veja só, esse jogo, jogos São Paulo e Flamengo e também São Paulo e Red Bull Bragantino serão jogados na Vila Belmiro. Já está definido, então, os jogos que o São Paulo vai mandar na Vila Belmiro. Será no início de novembro, hein, na Vila Belmiro, e a CBF confirmou nesta quinta-feira em seu site oficial as alterações nas 2 partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo que não poderá jogar no Morumbi por causa dos shows das bandas Imagine Dragons e Linkin Park, que serão realizados no estádio. O tricolor, que já tinha um acordo firmado com o Santos para utilizar a Vila Belmiro 3 vezes nesta temporada, o que ainda não aconteceu. O São Paulo enfrentará o Flamengo no dia 5 de novembro, quarta-feira, às 21h30, e já no jogo contra o Red Bull Bragantino será no dia 8, no sábado, às 21 horas, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Tá bom? O jogo será no sábado. Então, nos dias 5 e 8 de novembro, o São Paulo mandará 2 jogos na Vila Belmiro como mandante. É claro, porque a Vila Belmiro será a casa do São Paulo nesses jogos contra Flamengo e contra Red Bull Bragantino, tá bom? Então, essas são as informações que eu trago para você. Que no acordo firmado com o Santos, o São Paulo aceitou liberar o Morumbi em 3 oportunidades nessa temporada também. E o rival já jogou na casa do tricolor 2 vezes, contra a Juventude e contra o Vasco. Também ficou acertado entre os clubes que haverá pagamento de aluguel, como em qualquer acordo para o uso do estádio de terceiros para um jogar na casa do outro. A única diferença é que o São Paulo não precisará negociar separadamente cada uma das 3 partidas que desejar jogar na Vila Belmiro em 2025. Nas últimas semanas, o São Paulo atuou como visitante na Vila Belmiro e perdeu por 1-0 para o Santos Futebol Clube. Então, o São Paulo mandará 2 jogos na Vila Belmiro nos dias 5 e 8 de novembro. O jogo é no dia 5 contra o Flamengo e no dia 8 contra o Red Bull Bragantino. Tá certo? Bom, Santos e Fortaleza, eu falei para vocês aqui, que o jogo tem novo dia, o horário que eu acabei de falar para vocês, seria dia 3 de novembro, foi alterado para o dia 1º de novembro, no sábado, às 4 horas da tarde, tá bom? E então o Santos, que é o 16º colocado, precisa vencer seus jogos, fora o jogo atrasado, um jogo a menos que o Santos tem, exatamente o jogo Santos e Palmeiras, que hoje à tarde a CBF definiu a data dessa partida, que será dia 15 de novembro, no feriado do dia da proclamação da República. Então, o Santos e Palmeiras, enfim, vão se enfrentar nesse jogo atrasado. E o torcedor estava perguntando, quando vai ser esse jogo? Santos e Palmeiras não falaram nada? Quando vai ser definido? E aí, depois, claro, de tanto que o torcedor ficou perguntando para vários repórteres aqui que trabalham na imprensa, ainda mais Felipe Camargo, vários repórteres, vários jornalistas que cobrem o Santos Futebol Clube. Aí deu a informação, já trouxe hoje a informação
da definição do jogo entre Santos e Palmeiras, que será no dia 15 de novembro, no feriado. O jogo será às 9 horas da noite. O jogo será no sábado, viu? O jogo será no sábado, no feriado nacional, tá certo? Então, o jogo entre Santos e Fortaleza, que vale pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, mudou de data e horário na Vila Belmiro, que o jogo saiu do dia 3 de novembro, segunda-feira, para o dia 1º, no sábado, e o duelo que estava marcado para as 20 horas no horário de Brasília, agora será 16 horas, o jogo será no sábado, tá bom? 20 horas no horário de Brasília seria numa segunda-feira, alterado para o dia 1º de novembro, no sábado, às 4 horas da tarde, às 16 horas no horário de Brasília. E os dois times pediram para mudar a data porque jogam na quinta-feira a rodada seguinte. Então será a primeira vez que Vojvoda, hoje técnico do Santos, vai enfrentar o ex-clube. E no primeiro turno as equipes ficaram... no primeiro turno, né, as equipes ficaram... no primeiro turno foi 3-2 para o Santos, viu? Não foi empate 2-2 não. É isso mesmo. Porque o Vojvoda, que era o técnico da equipe do Fortaleza, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, era o técnico da equipe cearense. E o jogo foi 3-2 para o Santos, não foi 2-2 não. Errou aqui a informação, tá bom? Vou corrigir para vocês aqui. Esse jogo, o duelo no primeiro turno foi 3-2 para o Santos. Não 2-2, como colocaram aqui. Pessoal aqui do Globo Esporte, me desculpem, mas erraram feio aqui o placar do jogo. O Santos venceu por 3-2, tá bom? E o Santos está fora da zona do rebaixamento com 28 pontos ganhos, né, que está fora, mas está a 3 pontos do Z4. Mas briga ainda para se distanciar ainda mais. E o Fortaleza, que tem 24 pontos, está no Z4, mas luta para escapar com o técnico Palermo. Martim Palermo, outro argentino, é o técnico do Fortaleza, tá bom? Então, o Santos, que agora vive essa expectativa de jogar as partidas, então, veja bem, no primeiro turno foi 3-2 para o Santos, não foi 2-2 como colocaram aqui na reportagem não, tá bom? Me desculpem aí para quem fez essa publicação aí, mas, desculpa, o cara errou feio. O jogo foi 3-2 para o Santos, não ficou no empate 2-2 não, tá? Foi 3-2 para o Santos. O Laser fez o gol da vitória do Santos. Então o Santos venceu naquela partida. Então errou feio demais. Bom, rapidinho agora eu vou trazer para você a minha opinião, né? O Santos tem que vencer o Corinthians. Isso é óbvio, é notório. E sabemos que é um jogo muito difícil, porque o Corinthians é um time também que ainda corre um pouco, um leve risco de brigar para não cair. Mas só que o Santos vai ter um jogo difícil contra o rival, mas o Santos precisa vencer, é obrigação, não deixa de ser obrigação, e a partir do momento quando se trata de um clássico, o Santos o time tem que jogar com vontade, o time tem que ter espírito de time vencedor e com muita confiança para que consiga o resultado positivo nessa partida complicada e muito difícil. Bom, até o momento, agora os ingressos começaram a ser vendidos ontem a partir da 1 hora da tarde. Até o momento, vendeu pouco. Mais de 3.900 ingressos já foram vendidos. Foram disponibilizados mais de 11 mil ingressos. Então, acredito que a expectativa é que a Vila Belmiro esteja lotada na quarta-feira à noite. Jogo com transmissão da TV aberta, na TV Globo e também da GETV. Santos e Corinthians farão um clássico alvinegro, clássico de mais de 110 anos de existência, hein? Aliás, 112 anos de existência entre Santos e Corinthians. Uma rivalidade histórica através dos tempos. E o Santos tem que vencer, porque é um jogo extremamente importante. E agora, porque o time briga para não cair, e quanto mais o Santos começar a vencer os seus jogos, o time vai se distanciando do Z4 e chances de cair já diminuirão bastante, mas tem que vencer, porque não adianta nada, se empatar ou perder não serve, tem que vencer, não vem com esse papinho, o Santos empatando, tá bom nada, tem que vencer em casa, o Santos não faz mais do que a sua obrigação, tem que vencer em casa.
Não vem com esse papinho furado que empatar tá bom, perder é normal. Não, chega. O Santos não pode cair de novo. Se cair, o time vai se afundar cada vez mais. Se já está afundando agora, imagine caindo para a Série B. A situação vai piorar mais ainda. E não vem com esse papinho, o Santos tem que cair para aprender de novo. E vai ser bom disputar a Série B. Isso é bom nada. É horrível, é péssimo para o Santos. Em termos financeiros, porque o time cai a receita, o clube tem que fazer menor investimento, aí você vai ter que contratar jogadores medianos. Série B é outro nível, totalmente diferente do que da Série A, que o nível é bem maior do que o da Série B. Então, vamos parar com isso, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos agora apoiar, o momento agora é apoiar o Santos. Eu sei que dá um certo receio, dá um medo, mas o Santos, vamos torcer para que o Santos vença os seus jogos e que o time não caia novamente. E vamos parar de falar que cair é normal, se cair é bom que aprende. Vamos parar com isso. O Santos tem que voltar a vencer os seus jogos, não faz mais que obrigação. O Santos não pode dar o luxo de cair novamente para uma Série B. Chega de Série B, pelo amor de Deus. É uma tortura para todos nós, torcedores santistas. E o Santos existe graças aos torcedores. O torcedor é o maior patrimônio do clube. Então, muitos esquecem desse detalhe. E outra coisa, não vou nem comentar sobre a reunião do Conselho Deliberativo, porque eu acho um erro, na minha opinião, fazer a reunião fechado para a imprensa e também para o torcedor. O torcedor tem todo o direito de saber o que acontece internamente no clube. Isso é inadmissível, o que está acontecendo com o Santos Futebol Clube. Isso não pode acontecer. É um absurdo o que está acontecendo. Porque eu falo assim, o futebol, hoje o clube existe graças ao torcedor, que é o maior patrimônio do clube. E o Santos não é só de Santos, não. O Santos não é só de São Paulo também, não. O Santos não é só do Brasil, não. O Santos é do mundo. São mais de 8 milhões de torcedores, espalhados pelos cantos em todos os lugares do mundo. O Santos é conhecido mundialmente. Então, eu espero que a diretoria ponha a mão na consciência. Não façam M3 pontinhos para não falar besteira aqui. Senão o YouTube me bloqueia. Não posso falar besteira aqui. Tenho muita consciência disso. Eu espero que a atual gestão não faça besteira igual a anterior fez. E qual foi a besteira? Fazer de tudo para que o Santos caísse para uma Série B. Infelizmente eles conseguiram. E não vai ser de novo, não. O Santos é grande demais. O time que já teve Rei Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos. Coutinho, maior camisa 9, gênio da grande área. Pepe, o canhão da Vila. Dorval. O Mengalvio. Mauro Ramos de Oliveira, o maior zagueiro que o clube teve. Os maiores zagueiros, depois dele veio o Ramos Delgado. Gilmar dos Santos Neves, o maior goleiro da história do clube. Carlos Alberto Torres, maior lateral direito. Coringa Lima. Clodoaldo, Corró. O Zito, maior camisa 5 da história do Santos. Era conhecido como gerente. Dava bronca no time todo. Até o Pelé, que foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, não escapava das broncas de Zito. Hoje tem a estátua dele lá em frente, lá na Vila Belmiro, praticamente em frente ao bar do Alemão, onde eu tive a satisfação de conhecer lá o bar, lá fui lá no bar dele lá, fui conhecer a Vila Belmiro, que para mim foi um dia inesquecível. Então, pelo amor de Deus, atual gestão, e a você, Marcelo Teixeira, você que é santista, não destrua o Santos Futebol Clube. Porque o torcedor tá aí, ó, não aguenta mais. Eu espero que você não faça a besteira pior do que fez um outro ex-presidente, que eu não vou citar o nome aqui, aquele ex-presidente que rebaixou o Santos. E você não pode ser o outro que também pode fazer o mesmo. Eu espero que o Santos não caia.
fique dado o recado. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui mais um programa. Então, o Santos Futebol Clube, por enquanto, informações sobre a venda de ingressos, foram vendidos até mais de 3.900, quase 4.000 ingressos ainda, mas ainda estão disponibilizados ou mais de 11.000 ingressos a serem vendidos. E a expectativa é que a Vila Belmiro esteja lotada para o jogo de quarta-feira. Espero que esteja lotada e que o Santos consiga um grande resultado e que o time ganhe confiança na sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, uma boa noite para vocês e amanhã eu volto com mais informações do Santos. E amanhã fiquem ligados, tá? Amanhã o time treinará em 2 períodos. Amanhã o CT Repelé, a assessoria de imprensa, permitiu para que abra os portões do CT Repelé para a imprensa, que amanhã a imprensa vai conseguir cobrir ao vivo amanhã o treino do Santos, e sendo que nesse tempo o Santos amanhã terá uma entrevista coletiva com o volante Zé Rafael. Então amanhã a coletiva do volante Zé Rafael, que é o titular no meio-campo do Santos Futebol Clube, amanhã considerará a entrevista coletiva no CT Repelé amanhã, junto com a imprensa que cobre o dia a dia do Santos Futebol Clube. Tá certo? Então, fique dado o recado. Então amanhã vamos acompanhar de tudo o que acontece nos bastidores do Santos Futebol Clube e também na expectativa da preparação do time para o clássico contra o rival Corinthians, o rival de Itaquera, o Corinthians, que será o próximo adversário do Santos. Um forte abraço e amanhã eu volto com mais noticiários do alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, galera. Boa noite. Tchau.